dos Juízes, irmãos. E nós, segundo a providência divina, segundo a graça dele, nós terminamos hoje o livro dos Juízes, no seu último capítulo, capítulo de número 21. Então, abramos nossa Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 21. Nós vimos no último domingo a guerra de Israel, que quase dizimou os benjamitas. E agora nós veremos as implicações dessa guerra. Nós lembramos por que desta guerra. Os irmãos se lembram. Os homens de Gibeá, da cidade de Benjamim, ofenderam o levita, tomando a sua concubina, a violentando e a matando. E então o levita partiu a concubina e espalhou pelas tribos de Israel, convocando as tribos de Israel à guerra. E as tribos de Israel, em sua maioria, como nós veremos hoje, em sua maioria, responderam ao chamado do levita e entraram em guerra contra Benjamim. Na verdade, nós nos lembramos no domingo passado que a guerra a princípio não era contra Benjamim, a tribo toda, mas contra os homens de Gibeá. Só que Benjamim, como tribo, compra a luta pelo lado dos de Gibeá e guerreiam contra os filhos de Israel. E Deus entrega a tribo de Benjamim nas mãos dos israelitas, e ela é quase toda dizimada, sobrando apenas 600 homens benjamitas. Agora nós veremos as implicações dessa guerra neste último capítulo do livro de Juízes. Então veja o que diz o texto. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a voz, e prantearam com grande pranto. Disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que dizia: será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim, e disseram: foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhe daríamos por mulheres. Não lhes daríamos por mulheres. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes Gileade viera ao acampamento, à assembleia. Quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes Gileade se achou ali. Por isso, a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide ir a fio de espada, ferir os moradores de Jabes Gileade, e as mulheres e as crianças. Isto é o que haveis de fazer a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com homem, destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens, que não se deitaram com homem, e as trouxeram ao acampamento, a Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha Rimon, e lhes proclamaram a paz. Nesse mesmo tempo voltaram os benjamitas, e se lhes deram por mulheres as que foram conservadas com vida das de Jabes Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Disseram os anciãos da congregação: como obteremos mulheres para os restantes ainda? Pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas. Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto não a deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não lhe poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que há de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol.
pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. Ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide, e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas, e arrebatai dentre elas, cada um sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade, não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhes destes, pois nesse caso, ficaríeis culpados. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e voltaram à sua herança, reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família, e para a sua herança. Daqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus Santo bendito, fala-nos por meio de sua palavra lida, ó Deus. Ó Pai, em nome e por amor do Rei de Jesus Cristo, aquele que nos conduz, aquele que nos ensina, aquele que não só trilhou o caminho por nós, mas conosco anda no caminho da bem-aventurança, nos guardando e nos edificando. Em nome de Cristo nós oramos, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui, queridos, que o povo de Israel havia jurado em Mispa, dizendo antes da batalha. Lembram-se que no capítulo 20, nós vimos a batalha entre os israelitas e os benjamitas. Mas antes da batalha, nos é agora revelado um juramento que aconteceu na Assembleia de Israel, reunida em Mispa, antes da batalha, no versículo 1, no capítulo 20. Então, se você voltar a sua Bíblia aí, no versículo 20, você verá essa assembleia. Olha só: saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou, a assembleia se ajuntou perante o Senhor em Mispa. Capítulo 20, versículo 1. Agora o capítulo 21, no versículo 1, nos conta um juramento. Nós não sabíamos desse juramento até então. Agora nos é revelado, André, esse juramento. E qual foi o juramento que os filhos de Israel fizeram em Mispa, antes da batalha contra Benjamim? O juramento foi esse que está aí no versículo 1: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Ou seja, aconteça o que acontecer, nós não nos uniremos a esta tribo que agora é amaldiçoada pela ofensa pelos homens de Gibeá, pela ofensa que fez a Israel, a concubina do Levi. Esses homens são malditos. Nós não entraremos em aliança com eles, nós não daremos as nossas filhas a eles. Só que veja o que acontece agora, versículo 2. O 2 é depois da batalha. O primeiro versículo nos avisa um juramento antes da batalha, e agora o 2 a cena vai para depois da batalha. Veio o povo a Betel. É interessante, irmãos, que Betel era uma espécie de lugar sagrado para os judeus. Por quê? Porque fora em Betel que o pai Jacó, o pai das tribos de Israel, o próprio Israel, Jacó, teve a visão da escada que dava acesso ao céu. Lembra? Que ele viu a escada de anjos subindo e descendo pela escada, e disse assim: eis que Deus estava aqui e eu não sabia, e deu ao local o nome de Betel, ou casa de Deus. Casa Deus, Betel, casa de Deus. Betel se tornou um lugar importante para os israelitas. É por isso que agora eles, uma vez em Mispa, antes da batalha, sobem para Betel, porque é a casa de Deus. Eles querem ter um encontro com Deus, eles querem clamar a Deus. E por que eles querem clamar a Deus? Olha aí o texto, como nós lemos, versículo 2: veio o povo a Betel, e ali ficaram à tarde diante de Deus, ou seja, na casa de Deus, e levantaram a voz, e prantearam com grande pranto. Certamente agora, meus irmãos, os israelitas percebem que a sua ação contra os benjamitas extrapolou
aquilo que era a vingança devida. Agora eles começam a cair em si. Depois da ira, depois do furor, depois da emoção do momento, agora eles começam a cair em si no que aconteceu, sobre o que aconteceu. Benjamim foi dizimada. Benjamim não tem mais esperança. Benjamim é uma tribo de fato extirpada no meio de Israel. E eles caem em si e começam a chorar perante o Senhor. Versículo 3: disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Meus irmãos, a ideia é clara e perceptível aqui da unidade de Israel como povo de Deus. Eliminar uma tribo de Israel era como eliminar, ou como alguém perder o seu próprio braço, perder um membro do seu corpo. Não tem como isso ser dolorido, não tem como ser lamentável. É interessante que essa unidade, esse conceito de unidade do povo de Deus vai passar de maneira essencial para a igreja do Novo Testamento. Tanto que Paulo, quando escreve do corpo de Cristo, que é a igreja, ele diz que os membros devem cuidar uns dos outros. Veja que essa ideia de unidade, de não faltar a unidade do povo de Deus, ela começa a se trabalhar no Antigo Testamento, mas ela perpassa o Antigo Testamento até chegar no Novo, e permanece conosco. A ideia de unidade, de lamentarmos a desgraça dos nossos irmãos, a miséria deles. E aqui você vê esse conceito. Israel lamenta a quase extinção de Benjamim. E veja o que diz o texto do versículo 4 e 5. Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que dizia: será morto. Primeira coisa, que eles levantam o altar em Betel. Betel não tinha altar. O altar está onde? Junto com o tabernáculo e a arca da aliança. Está em Siló. Lembram-se? Siló é o lugar principal, é de fato o centro da adoração daqueles tempos. Depois Davi se tornaria Jerusalém, ou Jebus, a cidade de Jebuseus, depois de conquistada por Davi. Mas até então, o centro da adoração era Siló. Só que lembra que nós falamos, Betel era uma cidade especial, pela história do povo de Deus ligado através do pai Jacó, que Deus apareceu para ele ali. E agora eles levantam um altar improvisado em Betel, porque eles querem buscar a orientação de Deus, eles querem adorar a Deus, eles querem chorar diante de Deus, e por isso eles levantam um altar em Betel, altar que não existia até então. Eles o fazem ali. E veja, eles fazem uma pergunta enquanto estão ali em Betel. Eles perguntam: das tribos de Israel, quem não foi à Assembleia em Mispa antes da guerra? Lembrem-se, irmãos, que todas as tribos de Israel, no capítulo 19 e no capítulo 20, são convocadas para a batalha. Mas alguma tribo poderia deixar de ir. E agora nós somos revelados, é revelado a nós aqui pelo texto do capítulo 21, mais um juramento. Nós havíamos um juramento, que a gente não sabia, que tinha acontecido lá na reunião em Mispa, capítulo 20. Qual o primeiro juramento que nós vimos? Que os filhos de Israel não dariam suas filhas aos benjamitas. Agora nós vamos ver mais um juramento que nos é contado agora, que aconteceu lá em Mispa. Qual o juramento? Que das tribos que não subissem a Mispa, das cidades que não aparecessem, dos homens que não fossem, eles deveriam morrer, se eles não fossem. Então alguém da Assembleia disse: olha, quem foram os homens, ou qual tribo, ou qual cidade não subiu à Assembleia a Mispa? E aí continua o texto: porque havia sido dito a eles, sob juramento, sobre eles, sobre quem não subisse, que seria morto. E é interessante da seriedade de se cumprir o juramento. Lembra de Jefité, que nós vimos no capítulo de número 11? Jefité faz o juramento acerca de quem sair da casa dele seria consagrado a Deus, e ele cumpriu. Ele chorou o término da sua descendência, porque a sua filha não casaria, a sua descendência morreria ali. E aqui ele está falando de descendência também dos benjamitas. Mas Jefité cumpriu a promessa. Então a promessa era algo muito sério. A Bíblia dizia que não deveriam, os homens, os judeus, os israelitas, não deveriam cumprir, fazer uma promessa e deixá-la de cumprir, porque Deus não se agrada do voto de todos. É interessante que o conceito é que se alguém não cumprisse a promessa feita, a maldição viria sobre ele.
Então os israelitas aqui estão querendo ajudar Benjamim, mas estão presos por promessas que fizeram. Mas aí surge uma ideia, ele diz assim: quem é que não subiu à Assembleia de Mispa dentre os filhos de Israel? Aí veja, versículo 6. Vamos ler juntos, versículo 6 e 7? Leamos juntos, me ajudem, por favor, meus irmãos, bem forte. Leamos. Os filhos pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos. Então veja, eles estão numa tensão, eles estão num beco a princípio sem saída. Eles querem ajudar os benjamitas, os homens que sobraram, 600 homens sobreviventes da batalha, querem dar-lhes mulheres para que eles de fato tenham filhos e a tribo permaneça de Benjamim. Só que eles não podem dar suas filhas, porque eles juraram. Então eles juraram duas coisas, não, como nós vimos, não dar das mulheres aos benjamitas, e todo aquele que não fosse a batalha, que não fosse a Assembleia de Mispa, seria morto. Vamos ver como isso se desenvolve. Esses dois juramentos, eles têm as suas implicações no restante do texto. Olha no versículo 8, que anuncia a guerra contra Jabes e Gileade, porque Jabes e Gileade, os homens dessa cidade, não subiram. E disseram os israelitas, eles voltam a repetir a pergunta: há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade vieram ao acampamento, à assembleia. Aí, dona Lúcia, minha irmã Lúcia, eles perceberam que da cidade de Jabes Gileade não havia um homem sequer. Então eles encontraram ali uma oportunidade para desenvolver um plano, uma estratégia que eles vão poder mostrar agora, a partir do versículo de número 9 e 10. Olha só. Quando se contou o povo, contou todo mundo que veio à guerra, que estava ali na guerra, que lutaram a guerra, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Jabes de Gileade não se encontrava no mapa de Canaã, no mapa de Israel, muito longe de onde estava o povo, em Betel, em Mispa, aquela região. Porque Betel e Mispa fica do lado do ocidente do Jordão, em Canaã, próximo do Jordão, não muito longe do Jordão. Já de Gileade fica na Transjordânia, lado oriental do Jordão, só que muito próximo. Para você ter ideia, Jabes, Gileade, essa cidade, ela fica apenas a 3 quilômetros do Jordão. Então, para os homens saírem de Mispa ou Betel para irem a Jabes, Gileade, não era um caminho muito grande, certo? Outra coisa que é importante perceber aqui: Jabes de Gileade era uma cidade do território da tribo de Manassés oriental. A tribo da Manassés, lembram-se? Manassés se divide em duas tribos. Uma fica do lado de Canaã, em Canaã, que é Manassés ocidental, e outra fica na Transjordânia, que é a terra de Gileade, que é Manassés oriental. Jabes de Gileade é uma cidade da tribo de Manassés. Só que agora veja, Manassés é neto de Raquel. Raquel, mulher de Jacó, teve 2 filhos, José e Benjamim, que é a tribo aqui que está em apelo. E Manassés é filho de José. Lembra? Manassés e Efraim. Então Manassés está muito ligado a Benjamim. São ali do mesmo parentesco, do mesmo sangue direto. Alguns teólogos entendem que, embora a tribo de Manassés oriental possa, em grande maioria, ter ido à batalha, os homens de Jabes de Gileade não foram por consideração a Benjamim, por conta dessa ligação, desse parentesco direto com os filhos de Benjamim, que era irmão de José, pai de Manassés e Efraim. Então, o texto não diz isso, mas é uma das possibilidades para entender por que Jabes de Gileade não foram na guerra, na batalha. Mas veja só, continua o texto, versículo 10. Quando os homens perceberam, os israelitas perceberam que Jabes de Gileade não tinha ido, olha só o que diz o versículo 10. Por isso, a congregação ou a Assembleia de Israel enviou lá 12.000 homens, dos mais valentes, para a guerra. Eles ordenou dizendo: ide e a fio de espada ferei os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e as crianças. Isto é o que haveis de fazer,
a todo homem e a toda mulher que se tiver deitado com homem, destruireis. Então veja, meus irmãos, a princípio não há nenhuma evidência que Deus tenha apoiado essa atitude. Você não vê Deus aqui novamente. Você não vê Israel, a Assembleia, consultando a Deus. O que eles estão fazendo, e que é moralmente questionável, é dar um jeito de consertar o que eles fizeram e de fato contornando a promessa, o juramento que houveram feito de não dar filhas. Ou seja, qual que era a promessa? Os homens que não viessem, da cidade que não viessem à mispa, iriam morrer. Não tinha essa ideia de poupar virgens. Morreria a cidade toda. Só que agora eles veem uma oportunidade de acertar Benjamim com Benjamim. Poupa-se as virgens dessa cidade que não subiu, matam-se os homens, as mulheres, as crianças, mas as mulheres apenas que não tenham as mulheres apenas que morrerão são aquelas que se deitaram com o homem. As que não se deitaram, eis uma oportunidade, nós preservamos e damos aos benjamitas. Daí então na mente deles, nós não quebramos nenhuma promessa, nem outra, porque nós não damos nossas filhas e nós cumprimos, matamos aqueles que não vieram, mas não todos, não matamos todos. Então moralmente a promessa deles é de muita dúvida, de muito engano. O que o texto quer começar a mostrar para a gente aqui? O que o autor, inspirado em Deus através dele, quer mostrar para a gente? É que aqueles mesmos que julgam com tanta veemência, como julgou Israel a Benjamim quando soube da ofensa, são os mesmos que estão quebrando juramentos, dando um jeitinho. Deu para entender? Tem sempre aqueles moralistas, não tem? Na igreja tem os moralistas. Olha, se for comigo, se fizer isso, olha, tem que pagar, tem que ser castigado. Mas se você olhar direito na vida deles mesmos, tem muita coisa errada. Então é isso que o texto está começando a mostrar. Não há carne sã em Israel, não há alma pura, todos nós pecamos. É óbvio, irmão, como nós já falamos no capítulo 20, do ano passado, o pecado deve ser tratado, deve haver disciplina. Nós não podemos fechar os olhos para o pecado dentro da igreja, nem fora, quanto menos na igreja, dentro da igreja. Mas ao mesmo tempo nós devemos tratá-lo com misericórdia. Tratá-lo sim, mas com misericórdia, porque todos nós pecamos. E essa é a ideia aqui. Aqueles mesmos que estavam sem suportar a ofensa dos benjamitas, são esses mesmos que estão dando um jeito de quebrar de maneira secreta a promessa que fizeram, para arranjar a bagunça que fizeram com Benjamim, numa ira que se extrapolou. Então vamos lá. Olha só o versículo de número 12. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não se deitaram com homem. Já tem um problema aqui. Qual o problema? É que 400 moças virgens não dariam para 600 homens. São 600 os sobreviventes, Raquel, Denise, meu irmão Diácono Luiz, minha irmã Zenilda. Foram 600 homens de Benjamim que sobreviveram. E eles só acharam 400 moças virgens, Cristian. Então já tem um problema aqui. Mas veja só como desenrola o texto. E as trouxeram ao acampamento, a Siló. Daqui já estão reunidos os filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha Rimon. Eles proclamaram a paz. Algumas coisas devem ser percebidas aqui para a gente entender o texto melhor, o que vem em seguida. Eles, aqui cita o texto, que trouxeram as virgens a Siló. Siló é descrito aqui como terra de Canaã. Por que o autor descreve terra de Canaã sobre Siló? Porque ainda que Siló fosse o centro da adoração, e lembra que a gente está... Onde está essa história? Lá no início do livro de Juízes, na transição de Josué e Juízes, naquele meio ali. Ou seja, o povo está começando a habitar a terra prometida, ok? Não está lá depois de Sansão. Está bem no início, quando o povo está começando ainda a se assentar em Canaã. Lá em Siló havia um conclave, havia uma reunião de cananitas, do povo cananeu, junto com os israelitas. Então havia grande influência ainda cananita em Siló. Por isso que Siló é apresentado aqui como terra de Canaã. Ou seja, Siló ainda não é toda dos israelitas. Ainda não é o centro de adoração como iria se tornar. Ok? Então a ideia aqui é muito
clara que o autor coloca essa informação, Siló, terra de Canaã, porque era ainda habitada por muitos cananitas. Por quê? Porque quando os israelitas decidirem tomar as filhas de Siló, das moças que dançavam na festa, que a gente vai ver, que a gente leu e veremos, os de Siló não ficam sabendo. Por que não ficam sabendo? Porque a maioria era cananita. A maioria não sabia o que acontecia em Israel. Estava fora desse contexto. É por isso que dará brecha a Israel de planejar sem que os homens de Siló percebam que as filhas deles foram tomadas. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Veja lá, versículo de número 13. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha Rimon, que era um lugar de esconderijo. Eles proclamaram a paz. Os benjamitas atenderam. Olha aí, versículo 14. Vamos ler juntos? Versículo 14? Todos juntos? Leiamos. Nesse mesmo tempo, voltaram e se lhes deram das de Jabes de Gileade. Porém estas... Perfeito. Então os benjamitas acreditaram. Por que eles acreditaram? Provavelmente eles souberam do que aconteceu a Jabes de Gileade e de que os israelitas haviam poupado virgens. Então eles começaram a fazer esta associação. Quem sabe os israelitas não se arrependeram? É isso mesmo. Envia-se um mensageiro da parte de Israel aos benjamitas dizendo: olha, nós temos mulheres para vocês, nós queremos que a tribo seja preservada. E Benjamim então aceita o estender das mãos dos israelitas e volta-se para junto de Israel, onde ali recebe as 400 virgens preservadas de Jabes de Gileade, mas elas não são, como nós havíamos dito, não são suficientes. Veja então o versículo de número 15. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. A ideia é que Israel olha para o problema que não foi ainda resolvido, porque se deram 400 virgens a 600 homens, e lamenta tudo isso. E é interessante que diz aqui: porque o Senhor lamentaram porque o Senhor havia feito brecha em Israel. Ou seja, o que aconteceu com Benjamim foi sim, mesmo com os erros dos homens. Lembram-se da teologia? Lembram-se do que a Bíblia diz? Deus usa até mesmo as más ações dos homens, os erros dos homens, para o seu plano. Isso não isenta os homens da sua responsabilidade quando pecam e quando erram. Só que Deus usa o erro deles para o seu plano. Então Deus usou assim Israel, mesmo na ira extrapolada, para corrigir a Benjamim. Só que Israel agora sofre com isso. Ele sofre porque ele tem a parte dele, ele tem a parcela dele, a responsabilidade é dele. O plano de Deus está sendo desenvolvido mesmo assim. Essa é a ideia. Foi Deus quem feriu os benjamitas, porque aliás eles se associaram àquela ofensa dos homens de Gibeá. Veja o versículo 16, o que acontece. Disseram os anciãos da congregação: vamos tentar resolver o problema lá da falta das 200 virgens para o restante dos sobreviventes de Benjamim. Disseram os anciãos da congregação: como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas? Ou seja, nós temos que arranjar ainda 200 virgens, porque faltam 200 homens de Benjamim que não têm mulheres, para que a tribo permaneça. Como é que nós arranjaremos? Se das nossas filhas nós não podemos dar, e as mulheres dos benjamitas nós matamos, nós destruímos toda a tribo de Benjamim, sobrando apenas os 600 homens. Versículo 17. Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto não a deve perder Benjamim. Ou seja, Benjamim deve manter a sua herança, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. A ideia da unidade do povo de Deus. Porém, nós não lhe poderemos dar nossas mulheres, ou dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram dizendo, eles voltam a lembrar: maldito o que der mulher aos benjamitas. E agora veja então a ideia que eles têm. Então eles não podem dar das mulheres deles, mas olha a ideia que eles têm. Versículo 19. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Lebon. Essa celebração, meus irmãos, é certamente a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, que Israel comemorava segundo o texto de Levítico 23, segundo a ordenança que está em Levítico 23, era a festa que comemorava o cuidado de Deus durante a peregrinação de Israel no deserto. Então, durante uma semana, Israel saía das suas casas, deixava as suas casas e armava tendas. Daí
festa da cabana, do tabernáculo, da tenda, que significa a palavra. Eles então armavam essas tendas, essas cabanas, e permaneciam nelas durante uma semana, para se lembrarem gratidão de como Deus os sustentara quando eles, peregrinando no deserto, armavam também as suas tendas, e Deus os guardou lá. Então era uma festa de lembrança, de gratidão a Deus pelo seu sustento. Mas essa festa dos tabernáculos, ela no nosso calendário, fazendo a adaptação do calendário judaico ao nosso, era comemorada no início de outubro, no mês de outubro, final de setembro e início de outubro. É o mesmo período para os judeus, tá? É o mesmo período nosso aqui, tá? Final de setembro e início de outubro. E é nessa data que as uvas são colhidas, que a vinha está pronta para passar pela vindima, pela colheita das uvas. Daí é que nós sabemos que essa festa dos tabernáculos, que era a festa da colheita, estava na época da colheita. E por que nós sabemos? Porque fala das vinhas aqui. Olha aí o texto, versículo de número 21, 20 e 21. Ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas. E depois do 21, saí vós das vinhas. E havia dança. Então vinha onde estavam a ceifa das uvas, a festa que havia as danças, então festa dos tabernáculos, festa da colheita. Provavelmente essa festa que estava acontecendo naquele tempo em Siló. E qual que é o plano então dos de Israel? Versículo 20, nós lemos de novo. Ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide, filhos de Benjamim, e emboscai-vos nas vinhas, ou seja, escondam-se nas vinhas, e olhai, ficai atento lá, fiquem de olho. E eis aí, saindo as filhas de Siló, o povo que está comemorando a festa tabernáculo, a dançar em rodas, saí vós das vinhas, e arrebatai dentre elas cada um sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Israel entrou numa guerra santa por causa de uma violência contra a mulher do levita, a concubina. E agora, Israel está incentivando a violência também contra as mulheres de Siló. Lembra-se? O legalismo, o zelo de condenar os outros, quando eu mesmo faço as mesmas coisas. Esse é o estado de Israel. Acusam das coisas que eles mesmos fazem. Jesus Cristo diz assim: quando você vir um cisco no olho do seu irmão, tira primeiro a trave do teu olho. O cisco lá no original é uma feta, um pedaço de madeira pequena. E a trave é uma tora de madeira. Tira a tora do teu olho, para que você veja a feta, um pedaço de madeira pequena no olho do irmão. É interessante que Jesus diz assim, alguns usam esse texto dizendo assim: nós não podemos julgar, quem julga as pessoas é hipócrita, tira a trave do teu olho primeiro, seu hipócrita. O texto diz assim, o texto não é contra o julgamento, contra o juízo que nós exercemos para com alguém que está errado, não está falando disso. Paulo diz que nós julgaremos até mesmo os anjos, quanto mais as coisas dessa terra. Então a igreja, os crentes devem olhar o erro e condenar, em quem quer que seja, de maneira amável, óbvio, orando, mas deve falar: ó, está errado, irmão, isso é pecado. Só que não deve ser um juízo hipócrita, sem que antes tenha tirado a trave do olho. Tira a trave do teu olho, aí Jesus continua: para que vejas melhor, continuo vendo. Só que o problema é que antes que eu estava com a trave no meu olho. Agora que eu tiro, eu vejo melhor o cisco, que eu posso lá tirar o cisco do olho do irmão. Então não está falando que a igreja não pode julgar, que você não pode dizer nada de ninguém. Está dizendo que você não pode fazer isso de maneira hipócrita, quando você e eu fazemos as coisas que condenamos. E é o que está acontecendo aqui. A violência contra a concubina agora é feita contra as filhas de Siló. A mesma coisa. Veja o estado de Israel. Não é o estado hoje? As pessoas condenam, saem com arroubos moralistas, já viu? As pessoas contra a corrupção, contra não sei o quê. E você vai ver a vida de cada um. Isso, infelizmente, dentro da igreja também. Se Deus nos der a graça da nossa própria vida. As pessoas olham para a nossa vida e veem um monte de erro. E nós temos nossos arroubos moralistas.
nós não suportamos o erro, enquanto a nossa vida também está cheia deles. É o que o texto está dizendo. É o estado terrível de corrupção que encontrava Israel. Ao mesmo tempo que estava tentando resolver corrupção, tinha corrupção dentro dele, condenando as coisas que ele mesmo praticava. Então diz o texto, versículo 22. Olha só, tem um problema aqui. Se os benjamitas tomarem à força as filhas de Siló, o que os pais e os irmãos dessas meninas farão? Tem um problema. Porque é óbvio que o pai e os irmãos dessas moças que são tomadas de Siló vão perceber que é a falta delas. E aí, como se resolverá isso? Aí veja o que Israel diz, a Assembleia diz, versículo 22. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, ou seja, tomar as nossas filhas, os homens de Benjamim, nós lhe diremos, por amor de nós, tem compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade, não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhes destes, pois nesse caso ficarias culpados. Olha só o plano, que é moralmente novamente duvidoso. Olha, nós não conseguimos as mulheres suficientes da guerra contra Jabes de Gileade, e nós também sabíamos que vocês não poderiam dar a elas, porque senão vocês entrariam na maldição da quebra do juramento, que nós não podemos dar. Então nós tomamos, sem vocês darem. Então vocês estão livres da maldição. Está tudo resolvido. Moralmente duvidoso, óbvio, com um jeitinho, mas para eles, tudo resolvido. Aí o versículo de número 23 diz assim: a princípio, viu, irmãos, os de Siló aceitaram. Talvez tenham aceitado do mesmo jeito que Mica aceitou quando os danitas foram lá tirar os objetos de idolatria da casa dele. Aí ele foi correr atrás e foi reivindicar, e os danitas disseram assim: olha, fala baixo aí que tem uns homens conosco aqui que não suportam o dedo alto e voz alta. Eles vão pular para cima de vocês, vão perder mais do que eles, vão perder a vida. Aí a Bíblia diz que Mica, os homens lá da cidade de Mica, da vila de Mica, voltaram caladinhos. A ideia aqui talvez seja essa, que os homens de Siló vieram e falaram: olha, aceita, por favor, aceita. Quando eles viram o tamanho do exército de Israel, fazer o quê? Voltaram para casa. Versículo 23. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e levaram mulheres, conforme o número deles, das que arrebataram, tomadas à força, arrebataram, das que arrebataram das rodas que dançavam, e tomaram dessas mulheres, que foram arrebatadas das rodas que dançavam, e foram-se os benjamitas, voltaram à sua herança, a terra de Benjamim, reedificaram as cidades que haviam sido destruídas nessa guerra, no capítulo 20, e habitaram nelas. Então, os filhos de Israel também partiram dali, de Siló, cada um para a sua casa, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. É interessante que este final se assemelha a Josué, porque Josué também diz: cada um para a sua herança, para a sua família, para a sua terra. E aí termina o livro de Josué. Só que aqui o problema é a moral. Em Josué termina o livro como o povo de Deus une em fazer a vontade de Deus. Lembra que Josué diz, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É outro contexto. Eles voltam em paz com Deus. Só que aqui eles voltam, mas com a consciência culpada por essas estratégias moralmente duvidosas. Eles trouxeram sofrimento a tanta gente. Mataram mais do que deveriam em Benjamim. Mataram por uma promessa feita do zelo. Mataram os homens de Jabes, Gileade. Tomaram as filhas de Siló. Deixaram pais e famílias sem as meninas. Eles voltam. Termina aparentemente do mesmo jeito que terminou Josué. Mas se nós olharmos com uma ideia, com um olhar mais profundo para o texto, nós vamos ver que não é a mesma coisa. Termina de um jeito muito forçado, muito culposo a história aqui. E aí o autor termina com o lema que perpassa todo o livro de Juízes. Se não declarado, na essência do que acontece, ele está lá. Esse lema: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era mais reto. Ele se encontra no capítulo 16, verso 6, no 18, verso 1, no 19, verso 1 e agora no 21, versículo 25. Então diz: naqueles dias não havia, essa é a última nota do autor, nós terminamos assim o livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Quando é que o autor de Juízes escreveu esse livro que nós temos aqui? Provavelmente no tempo do reinado
de Davi e Salomão. Entre Davi e Salomão esse livro foi escrito. Então o que o autor está escrevendo para que o leitor veja é o seguinte: nós gozamos hoje de uma estabilidade sobre o governo de Davi e Salomão, que dentro dos reis de Israel foram entre os melhores, Davi e Salomão. Nós gozamos hoje de uma estabilidade, uma segurança que o povo de Israel na época dos juízes não gozou, não teve. Por isso a importância de um rei. O autor de Juízes está dizendo para o leitor da época o seguinte: como é importante o rei. Olhe pelo rei. O rei é importante, é vital para a unidade do povo, para o padrão de vida, para nos direcionar, nos conduzir. Naquele tempo dos juízes, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem entendia, o que achava mais certo. Eu termino, irmãos, com 3 lições para nós aqui hoje. No último capítulo, terminando o livro de Juízes. A primeira é a seguinte, Fátima: devemos, pela graça de Deus, pensar bem antes de agir, de falar, ainda mais quando nós estamos envolvidos em um contexto de ofensa, quando nós estamos nervosos, irados, porque alguém nos ofendeu. Esta é a hora mais difícil. É nessa hora que nós devemos pedir a Deus que nos controle, que nos dê graça de não abrirmos a boca, para não falar precipitadamente. Porque nesta hora, irmãos, os homens fazem escolhas, tomam escolhas e operam atos dos quais muitas vezes se arrependem depois. Israel, a Assembleia, agiu no calor do momento, quase que destruiu o seu irmão. É por isso que Deus diz a mim e a você o seguinte: não vingueis. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não sabemos vingar. A vingança, ela é justa. Vingança não é errado, não. Deus é chamado o Deus da vingança. Tanto que o texto diz assim em Hebreus: eu, o Senhor, sou o vingador. Está na Bíblia e no Novo Testamento. Para quem acha que só o Deus do Antigo é o Deus, está no Novo Testamento. Só que nós não devemos vingar porque nós não temos a medida certa. Nós extrapolamos. Não é verdade? Se alguém é de fato um inimigo nosso, se colocou como inimigo nosso, pelo simples fato de alguém se dar com ele, nós passamos a odiar a pessoa que se dá com aquela pessoa, que nos odeia. Nós não ficamos só naquela pessoa que nos ofende. Nós distribuímos o nosso ódio a todo mundo que está em volta, mesmo que aquelas pessoas que estejam em volta daquele ofensor não tenham feito nada contra nós. Por isso Deus diz: não vingueis, mas dai lugar à ira. Eu retribuirei, diz o Senhor. Então, irmãos, nas ofensas, peçamos graça a Deus, peçamos a bênção dele, de nos manter confiantes de que, se for necessário, Deus vingará. Nós pedimos que o ofensor se arrependa, mas em matéria de vingança e retribuição, Deus dará se Deus quiser. Então, cuidado. Muitas decisões, muitas ações em horas de emoção custam caro depois, cobrarão um preço muito alto depois. Ok? Segunda lição, que eu acho uma das mais preciosas, não só nesse capítulo aqui, mas em todo o livro dos Juízes, que é a seguinte: Israel, meus irmãos, ele não foi conservado pelos seus méritos. Nós vimos no livro dos Juízes, tinha alguma condição de Deus preservar o seu povo por mérito dele, do povo mesmo? Vocês viram, nós vimos aqui domingo após domingo o caráter dos juízes, mesmo que quando fossem homens que pretendiam fazer o que é certo, erravam. Lembra de Sansão, Jefité, outros que nem mesmo consultavam a Deus. Israel passou de juízes quase que inteiro não consultando a Deus em suas escolhas. Como é que esse povo poderia ser preservado, um povo vitorioso, pelo mérito próprio? Não podia. Não tinha mérito nenhum, como nós também não temos. A história dos juízes, de Israel dos juízes, é a nossa história. E Israel foi mantido até a vinda do Cristo pelo mesmo poder e misericórdia que nós aqui hoje somos mantidos. É pela misericórdia de Deus que nós continuamos. É pela misericórdia de Deus que a igreja presbiteriana de Caraí, e não só ela, mas ela também permanece
Presbítero Francisco, meu querido irmão amado, Adalberto, Marcelo, não por mérito nosso, mas pela graça de Deus. Quanta confusão, irmãos, nós nos metemos em nossa vida, quantas decisões erradas, quanta bagunça e quanto caos, quanta dificuldade em resolver nossos negócios familiares, e Deus tem nos mantido. O livro dos Juízes nos lembra, Newton, e minha irmã Dilma, querida, Vera, Jackson, Igor, Luci, Penetra, minha irmã, que Deus nos mantém pela sua graça, do mesmo jeito que o livro dos Juízes, do mesmo jeito que Benjamim sobreviveu, é que nós sobrevivemos, exclusivamente pela graça de Deus, que nenhum de nós se esqueça disso, porque ao mesmo tempo que nos humilha essa verdade, nos fortalece, nos anima, seminarista Mateus, porque a nossa perseverança e fidelidade não depende de nós, mas do Deus que opera em nós, mesmo em nossas fraquezas. É um consolo muito grande saber disso, que nós continuaremos crendo em Deus, porque Deus nos segura em suas mãos poderosas, assim como manteve Israel naqueles dias maus. Por fim, assim como na época dos juízes, e eu acredito que, se não igual, mais ainda, hoje cada um faz o que acha melhor. A gente falou disso nesses tempos que nós estamos estudando alguns capítulos de Juízes. Cada qual anda da forma que acha mais reta. Não é assim que está a igreja hoje? Se está no mundo assim, infelizmente na igreja também. Cada um faz o que quer. Cada um entende a Bíblia como quer. Cada um seleciona a mensagem que é trazida da maneira que quer, o que gosta, o que não gosta, o que vai obedecer, o que vai obedecer. Cada um faz o que acha mais reta. Daquela mesma maneira em que o livro se demonstra no final, mostrando a necessidade de um rei, nós também precisamos de um rei. Mas nós temos um rei. Não como os reis de Israel que viriam, que seriam aqui, que são aqui relatados nos livros de 1 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, mas o rei justo. O rei que julga com equidade. O rei que ama o seu povo e o protege de tal maneira que se sacrifica pelo seu povo, mas que é poderoso para vir dar morte, com autoridade e poder, ressuscitar e assentar-se no trono. Este rei é o Cristo, é aquele que está conosco até a consumação dos séculos. É por isso que nós temos um caminho, nós temos a verdade para nos conduzir. E nós temos a vida que nos mantém de pé, é Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é o rei de Israel, mas não só o rei de Israel. Ele é o rei do cosmos. Ele é o rei de todas as coisas. Ele é o rei supremo e eterno. Graças a Deus, a minha e a sua vida não precisa andar de maneira terrível como nós entendemos que deve andar. Nós temos um rei que não só nos guia, mas anda conosco e nos carrega, sempre em sua graça e poder. Graças a Deus pelo Rei Jesus, graças a Deus pelo seu poder e autoridade e seu amor e misericórdia, que não tem fim. Que Deus abençoe. Amém. Queridos, a mighty fortress is our God.